Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Dos crimes militares em tempo de guerra. Título 1. Do favorecimento ao inimigo. Capítulo 1. Da traição. Traição. Artigo 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Favor ao inimigo. Artigo 356. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar, 1. Empreendendo ou deixando de empreender ação militar, 2. Entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequência navio, aeronave, força ou posição, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar, 3. Perdendo, destruindo, inutilizando, deteriorando ou expondo a perigo de perda, destruição, inutilização ou deterioração, navio, aeronave, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar. 4. Sacrificando ou expondo a perigo de sacrifício força militar. 5. Abandonando posição ou deixando de cumprir missão ou ordem, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Tentativa contra a soberania do Brasil. Artigo 357. Praticar o nacional o crime definido no artigo 142, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Coação a comandante. Artigo 358. Entrar o nacional em conluio, usar de violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou a cessar ação militar, a recuar ou render-se, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Informação ou auxílio ao inimigo. Artigo 359. Prestar o nacional ao inimigo informação ou auxílio que lhe possa facilitar a ação militar, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Aliciação de militar. Artigo 360. Aliciar o nacional algum militar a passar-se para o inimigo ou prestar-lhe auxílio para esse fim, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Ato prejudicial à eficiência da tropa. Artigo 361. Provocar o nacional, em presença do inimigo, a debandada de tropa, ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra ou causar alarme, com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 2. Da traição imprópria. Traição imprópria. Artigo 362. Praticar o estrangeiro os crimes previstos nos arts. 356, NS 1, primeira parte, 2, 3 e 4, 357 a 361, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 10 anos, grau mínimo. Capítulo 3 da cobardia. Cobardia. Artigo 363. Subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar, por temor, em presença do inimigo, ao cumprimento do dever militar, pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Cobardia qualificada. Artigo 364. Provocar o militar, por temor, em presença do inimigo, a debandada de tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Fuga em presença do inimigo. Artigo 365. Fugir o militar, ou incitar a fuga, em presença do inimigo, pena, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 4. Da espionagem. Espionagem. Artigo 366.
Praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 143 e seu parágrafo 1, 144 e seus parágrafo 1º e 2º, e 146, em favor do inimigo ou comprometendo a preparação, a eficiência ou as operações militares, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Caso de concurso. Parágrafo único. No caso de concurso por culpa, para execução do crime previsto no artigo 143, parágrafo 2º, ou de revelação culposa, artigo 144, parágrafo 3º, pena reclusão, de 3 a 6 anos. Penetração de estrangeiro. Artigo 367. Entrar o estrangeiro em território nacional, ou insinuar-se em força ou unidade em operações de guerra, ainda que fora do território nacional, a fim de colher documento, notícia ou informação de caráter militar, em benefício do inimigo, ou em prejuízo daquelas operações, pena reclusão, de 10 a 20 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 5. Do motim e da revolta. Motim, revolta ou conspiração. Artigo 368. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 149 seu parágrafo único, e 152, pena aos cabeças, morte, grau máximo, reclusão, de 15 anos, grau mínimo. Aos coautores, reclusão, de 10 a 30 anos. Forma qualificada. Parágrafo único. Se o fato é praticado em presença do inimigo, pena aos cabeças, morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Aos coautores, morte, grau máximo, reclusão, de 15 anos, grau mínimo. Omissão de lealdade militar. Artigo 369. Praticar o crime previsto no artigo 151, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Capítulo 6. Do incitamento. Incitamento. Artigo 370. Incitar militar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, pena reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Incitamento em presença do inimigo. Artigo 371. Praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 370 e seu parágrafo, em presença do inimigo, pena morte, grau máximo, reclusão, de 10 anos, grau mínimo. Capítulo 7. Da inobservância do dever militar. Rendição ou capitulação. Artigo 372. Render-se o comandante, sem ter esgotado os recursos extremos de ação militar, ou, em caso de capitulação, não se conduzir de acordo com o dever militar, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Omissão de vigilância. Artigo 373. Deixar-se o comandante surpreender pelo inimigo. Pena detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se o fato compromete as operações militares, pena reclusão, de 5 a 20 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Descumprimento do dever militar. Artigo 374. Deixar, em presença do inimigo, de conduzir-se de acordo com o dever militar, pena reclusão, até 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Falta de cumprimento de ordem. Artigo 375. Dar causa, por falta de cumprimento de ordem, ação militar do inimigo, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se o fato exponha a perigo força, posição ou outros elementos de ação militar, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Entrega ou abandono culposo. Artigo 376. Dar causa, por culpa, ao abandono ou à entrega ao inimigo de posição, navio, aeronave, engenho de guerra,
provisões, ou qualquer outro elemento de ação militar, pena reclusão, de 10 a 30 anos. Captura ou sacrifício culposo. Artigo 377. Dar causa, por culpa, ao sacrifício ou captura de força sob o seu comando, pena reclusão, de 10 a 30 anos. Separação reprovável. Artigo 378. Separar o comandante, em caso de capitulação, à sorte própria da dos oficiais e praças, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Abandono de comboio. Artigo 379. Abandonar comboio, cuja escolta lhe tenha sido confiada, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se do fato resulta avaria grave, ou perda total ou parcial do comboio, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Separar-se, por culpa, do comboio ou da escolta, pena reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Caso assimilado. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem, de igual forma, abandona material de guerra, cuja guarda lhe tenha sido confiada. Separação culposa de comando. Artigo 380. Permanecer o oficial, por culpa, separado do comando superior, pena reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tolerância culposa. Artigo 381. Deixar, por culpa, evadir-se prisioneiro, pena reclusão, até 4 anos. Entendimento com o inimigo. Artigo 382. Entrar o militar, sem autorização, em entendimento com outro militar ou emissário de país inimigo, ou servir, para esse fim, de intermediário, pena reclusão, até 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 8. Do dano. Dano especial. Artigo 383. Praticar ou tentar praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 262, 263, parágrafo 1º e 2º, e 264, em benefício do inimigo, ou comprometendo ou podendo comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 4 a 10 anos. Dano em bens de interesse militar. Artigo 384. Danificar serviço de abastecimento de água, luz ou força, estrada, meio de transporte, instalação telegráfica ou outro meio de comunicação, depósito de combustível, inflamáveis, matérias-primas necessárias à produção, depósito de víveres ou forragens, mina, fábrica, usina ou qualquer estabelecimento de produção de artigo necessário à defesa nacional ou ao bem-estar da população e, bem assim, rebanho, lavoura ou plantação, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma atenta contra a segurança externa do país, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Envenenamento, corrupção ou epidemia. Artigo 385. Envenenar ou corromper água potável, víveres ou forragens, ou causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma atenta contra a segurança externa do país, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção, de 2 a 8 anos. Capítulo 9. Dos crimes contra a incolumidade pública. Crimes de perigo comum. Artigo 386.
Praticar crime de perigo comum definido nos arts. 268 a 276 e 278, na modalidade dolosa. 1. Se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. 2. Se o fato é praticado em zona de efetivas operações militares e dele resulta morte, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos. Grau mínimo. Capítulo 10. Da insubordinação e da violência. Recusa de obediência ou oposição. Artigo 387. Praticar, em presença do inimigo, qualquer dos crimes definidos nos arts. 163 e 164, pena morte, grau máximo, reclusão, de 10 anos, grau mínimo. Coação contra oficial general ou comandante. Artigo 388. Exercer coação contra oficial general ou comandante da unidade, mesmo que não seja superior, com o fim de impedir-lhe o cumprimento do dever militar, pena reclusão, de 5 a 15 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra superior ou militar de serviço. Artigo 389. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 157 e 158, a que esteja cominada, no máximo, reclusão, de 30 anos, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Se ao crime não é cominada, no máximo, reclusão de 30 anos, mas é praticado com arma e em presença do inimigo, pena morte, grau máximo, reclusão, de 15 anos, grau mínimo. Capítulo 11. Do abandono de posto. Abandono de posto. Artigo 390. Praticar, em presença do inimigo, crime de abandono de posto, definido no artigo 195, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 12. Da deserção e da falta de apresentação. Deserção. Artigo 391. Praticar crime de deserção definido no capítulo 2, do título 3, do livro 1, da parte especial, pena acominada ao mesmo crime, com aumento da metade, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Os prazos para a consumação do crime são reduzidos de metade. Deserção em presença do inimigo. Artigo 392. Desertar em presença do inimigo, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Falta de apresentação. Artigo 393. Deixar o convocado, no caso de mobilização total ou parcial, de apresentar-se, dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto de concentração, pena detenção, de 1 a 6 anos. Parágrafo único. Se o agente é oficial da reserva, aplica-se a pena com aumento de 1/3. Capítulo 13. Da libertação, da evasão e do amotinamento de prisioneiros. Libertação de prisioneiro. Artigo 394. Promover ou facilitar a libertação de prisioneiro de guerra sob guarda ou custódia de força nacional ou aliada, pena morte, grau máximo, reclusão, de 15 anos, grau mínimo. Evasão de prisioneiro. Artigo 395. Evadir-se prisioneiro de guerra e voltar a tomar armas contra o Brasil ou Estado aliado, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Na aplicação deste artigo, serão considerados os tratados e as convenções internacionais, aceitos pelo Brasil relativamente ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Amotinamento de prisioneiros. Artigo 396. Amotinarem-se prisioneiros em presença do inimigo, pena morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 14 do favorecimento culposo ao inimigo. Favorecimento culposo. Artigo 397. Contribuir culposamente para que alguém pratique crime que favoreça o inimigo, pena reclusão, de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.